Ok, chegamos à nossa terceira característica que eu vou trabalhar agora com você, que todo empreendedor bem-sucedido desenvolve ao longo da sua carreira, que é a capacidade de planejar. A capacidade de planejar. Todo sucesso de qualquer negócio, ele começa com um planejamento, né? O empreendedor, ele precisa desenvolver essa capacidade tanto a curto, médio como a longo prazo. Planejar é organizar ações e tarefas para se alcançar um determinado objetivo. Empresas desorganizadas, sem planejamento, possuem uma vida muito curta. E normalmente essas empresas que funcionam sem um planejamento estratégico, elas só conseguem sobreviver e mesmo assim enquanto os seus clientes não encontram outra opção melhor. E o que hoje em dia com a concorrência não é impossível de acontecer, não é tão difícil, né? Agora, esse planejamento, ele não deve começar na empresa, tem que começar na vida pessoal do empreendedor. Pessoas desorganizadas, elas têm negócios desorganizados. Você pode ter um empreendimento aparentemente bem-sucedido, mas se a sua vida pessoal for bagunçada, esses dias de glória estarão por um fio. Por isso, não ignore o planejamento e a organização na sua vida pessoal, ok? E também profissional. E quando nós falamos de planejamento, nós estamos falando de decisões no presente que têm implicações no futuro. E essa capacidade de planejar, ela pode ser desenvolvida no dia a dia. Você sabia disso? Por exemplo, quando você vai trocar o pneu de um carro, você está com o seu carro na beira da estrada, na estrada de repente você ouve um barulho e você tem que parar no acostamento e trocar o pneu. Você sabia que há um planejamento para isso? Para você ter a segurança daquela troca e a segurança da sua viagem? Vamos pensar, por exemplo, né? Todo planejamento ele tem 3 etapas: antes, durante e depois. Vamos tomar aqui o carro como exemplo. Antes de trocar o pneu, o que deve ser feito? Olha lá, estacionar o carro no local seguro, puxar o freio de mão, verificar as ferramentas, chave de roda, triângulo de sinalização, de segurança, né? Tudo antes. Olha, você observa onde você vai parar, as ferramentas certas e a questão da segurança. Durante a troca do pneu, o que tem que ser feito? Afrouxar os parafusos antes de erguer o carro, tirar o pneu ruim, colocar o pneu bom. E depois que se troca o pneu, o que tem que ser feito? Desativa lá o macaco cuidadosamente, guarda o pneu furado para não deixar lá esquecido na rua, né? Não esquecer de recolher o triângulo de sinalização e dar mais aquela conferida, né, no aperto dos parafusos. Reparou? Uma ação simples, mas ela envolveu 3 etapas: antes, durante e depois, ok? E com isso você vai seguir viagem de maneira segura. Então, dentro de cada uma dessas etapas, desse planejamento, dessa ação, né, tem que ser feito algumas perguntas. O que deve ser feito? Como deve ser feito? Por que deve ser feito? Quanto custará para ser feito? Quais os prováveis problemas de não ser feito corretamente aquilo que deve ser executado? Então, para ter o mínimo de sucesso em qualquer coisa, deve haver um planejamento, um antes, um durante e um depois. Agora, só depende de você, ok? Que tipo de planejamento está faltando? Pegue o papel, pegue uma caneta, anote, rascunhe, veja o que tem que ser feito, como tem que ser feito, por que tem que ser feito, quanto vai custar, ok? Então, capacidade de planejar é uma característica importante do empreendedor de sucesso. Tem uma frase que diz assim, que é melhor ser feito do que perfeito, né? Porque é o outro lado da moeda. A pessoa às vezes ela planeja tanto para fazer algo perfeito e ela acaba não fazendo. Então, tendo um mínimo de planejamento, você faz. Ainda que não saia perfeito, mas você fez. Mas depois você vem, corrige a rota, né? Coloca o negócio na direção certa e segue viagem. Tudo bem? Então essa é a capacidade de planejar. E para terminar esse vídeo, quero deixar para você Lucas, que diz assim: pois qual de vós,
querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Incrível, né? Que palavra tremenda. Qual de vós que vai edificar uma torre não assenta primeiro, não faz um planejamento para fazer as contas dos gastos para ver como acabar? Então, o que fazer uma torre? Como fazer? O que eu vou precisar? Quanto que eu vou gastar? Então, isso fala de planejamento. Tudo bem? No próximo vídeo, eu vou falar a quarta característica do empreendedor de sucesso, que é a persistência. Te aguardo lá. Tchau, tchau.